Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Olá, uma boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se o áudio aí já está bom. Quero pedir aí, o pessoal está falando que o áudio tá bom. Então, é realmente muito bom estarmos juntos. Esse é o momento em que a gente sabe que o mundo passa por uma grande dificuldade, momentos em que nós precisamos fazer uso de outras maneiras de tecnologia, né, para nós estarmos juntos.
E eu quero agradecer realmente a você que está nos acompanhando aí. Nós temos ali o nosso link no YouTube. Se você quiser deixar ali nos comentários o seu pedido de oração, no final nós estaremos orando por cada pessoa, por cada membro que está nos acompanhando, por cada amigo também que está aí vendo a nossa live, ok? Eu quero agradecer também ao pessoal aqui do distrito da igreja de Paranaíba, tá bom? Muitos irmãos estão nos acompanhando aí. Nós temos uma alegria muito grande em ser pastor. Talvez alguém que esteja acompanhando a gente não nos conheça. Nós somos a Igreja Adventista e eu sou pastor daqui de um distrito, nós chamamos assim, são 6 igrejas aqui na igreja, na região leste do estado, né? Então somos 6 igrejas. Eu quero aqui mandar um abraço para cada igreja que nós temos, na qual eu sou pastor. Nós temos a Igrejinha de Inocência, é uma igreja pequena, mas muito calorosa. Nós temos ali também as 2 igrejas em Aparecida do Taboado. Um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando ali. A igreja aqui em Paranaíba, nós temos a igreja mais próxima ao centro e nós também temos uma em um bairro chamado Lourdes aqui e os nossos amigos de Cacilândia também. Tá? Nós queremos criar esse movimento, que esse movimento ele cresça cada dia mais, movimento dessa transmissão pela internet. E ontem nós já tivemos ali uma transmissão começando com os jovens de Cacilândia. E eu quero convidar vocês a estarmos juntos. Queremos também disponibilizar o nosso canal para, se alguma igreja quiser em algum momento fazer algum culto, nós estaremos juntos. Então, estaremos anunciando aí os nossos momentos de culto. Creio que estaremos juntos no próximo sábado também, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja com a sua família aí, de onde você está cultuando a Deus, tá bom? Nós temos a certeza de que Deus tem o poder de agir em todas as circunstâncias. E por mais difícil que seja esse momento em que a gente está recluso nos nossos lares, eu creio que nós também temos algo de positivo em meio a tudo isso, que é nós podermos estarmos reestruturando o nosso culto familiar, os momentos que nós temos com a família. Então, em meio a tanta coisa negativa que nós temos ouvido nesses últimos dias, nós temos aí algo também de positivo. Eu creio que a gente sempre tem que olhar por um lado positivo. E hoje nós vamos estudar uma passagem na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, o seu smartphone, onde você estiver, no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler um verso só. Nós vamos ler o verso 57. Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o verso 57 somente. Nós temos o costume de todas as vezes que vamos estudar a Bíblia, que vamos meditar na palavra, nós pedimos a presença do Espírito de Deus conosco, tá bom? Então, eu quero pedir para você, onde você estiver aí, da maneira com que você está, do jeito que você está, se você quiser fechar seus olhos, se você quiser ficar em reverência,
do jeito que você estiver aí na sua casa, no seu lar, com seus amigos, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos uma breve oração para que o Espírito de Deus nos guie nessa meditação que iremos ter nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, é com um pouco de tristeza, mas também com o coração repleto de alegria por estarmos juntos. A tristeza é porque muitos estão passando por um momento de dificuldade. Muitos estão doentes fisicamente por esse vírus, mas eu quero te pedir que o Senhor, com a tua mão poderosa, nos ajude, primeiro, a ver e a retirar coisas positivas desse momento que estamos passando. Segundo, nós queremos te pedir que o Senhor cure os doentes, que o Senhor nos cure, não só fisicamente, mas espiritualmente também, Senhor. Faça um milagre nesse mundo, ajude os teus filhos que estão, talvez, passando por alguma dificuldade, seja de doença, seja recluso no seu lar. Existem pessoas que estão sofrendo pela solidão, estão vivendo solitárias, Senhor, em meio a uma multidão, como uma cidade, em meio a uma multidão de pessoas. Eu te peço que o teu Espírito, nesse momento, atinja o coração de cada ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo pela internet, Senhor. Que esse culto, que essas palavras que vamos ler façam efeito na nossa vida de tal forma que a gente consiga ter esperança em meio a um mundo que caminha para o caos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, em Mateus 24, predisse algumas das situações em que nós iríamos passar nos momentos finais desse mundo. E nós sabemos que essas calamidades, certeza que não é do agrado do Senhor que isso aconteça, mas é necessário que isso aconteça também para que as pessoas tenham ou reconheçam que o Senhor pode nos salvar de toda essa calamidade. Nos ajude, nos proteja, agora que vamos abrir a Tua palavra, fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero meditar com vocês brevemente no livro de Lamentações, como eu já disse, foi escrito pelo profeta Jeremias. Também vocês sabem que ele era conhecido como o profeta chorão, até mesmo por isso que esse livro chama Lamentações, porque são petições de um profeta que está em um momento difícil da vida. E quem nunca passou por momentos difíceis, né? E eu gosto muito desse livro, eu gosto muito de Jeremias também, porque ele retrata muito bem a parte humana do profeta. Algumas vezes nós vemos os personagens bíblicos e a gente pensa que eles eram super-heróis, que eles não passavam por dificuldades. E se a gente for estudar a Bíblia, se a gente for realmente, se nós nos aprofundarmos no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente vai ver que esses profetas eram pessoas que passavam por muitas e muitas dificuldades, e a gente vai perceber que eles eram humanos como nós somos, e também passavam por momentos difíceis, tinham dúvidas, incertezas. A gente vai ver que a gente, quando nós lemos alguns livros assim, eu pessoalmente eu fico pensando na parte humana desses profetas, e a gente entende que eles não eram super-heróis. A verdade é que eles tinham uma conexão com Deus.
e essa conexão, esse relacionamento fazia com que eles sempre tivessem algo positivo em meio ao negativo. Esse é um verso em uma parte do capítulo 3, que está aqui um subtítulo, começa dizendo esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Esse é um subtítulo muito propício para o momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos esperando Deus nos salvar, tanto desse momento como desse mundo também. E a gente sabe que um dia ele vai voltar e vai dar um fim a todo esse sofrimento que as pessoas estão passando, né? E que sofrimentos, né? Pessoas morrendo por uma doença até então há pouco tempo desconhecida, e agora descobrimos que essa epidemia, esse vírus, ele já vem de algum tempo. Então, tudo isso faz a gente pensar ou até mesmo repensar o nosso papel e o papel de Deus também nesse mundo e as dificuldades que a gente passa aqui. Mas eu quero ler esse verso 57 com vocês, e esse verso, ele fala muito forte. Ele é um verso que a gente pode ficar aqui pelo menos um ano falando sobre ele, só sobre esse verso. E aqui diz o seguinte: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Eu vou repetir esse verso com você, porque esse verso, ele fala por si mesmo. Ele diz assim: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Esses dias eu vi uma pessoa dizer que ela estava com muita dificuldade de buscar a Deus. E esse verso, ele já começa com a síntese do Evangelho, que é Deus buscando o homem. Não é o homem buscando a Deus. Nós pensamos que o Evangelho é o homem buscando as coisas celestes, as coisas de Deus. Mas o Evangelho não sou eu buscando a Deus, mas é Deus descendo até mim. E ele começa dizendo, de mim te aproximaste. Ele diz que Deus, ele se aproxima daquele que sofre, daquele que passa por dificuldade. Ele está próximo daquele que passa por momentos difíceis, daquele que duvida, daquele que tem doença, daquele que tem também, daquele que tem esperança. Deus está próximo de todos. E o verso, ele começa dizendo, de mim te aproximaste. Deus é um Deus que está próximo das pessoas. Você pode dizer um amém aí onde você está? E isso é uma grande certeza que nós temos quando nós estudamos a Bíblia. Deus não é um Deus que está distante, como diz algumas filosofias por aí. Por exemplo, o niilismo diz que Deus criou esse mundo e deixou as pessoas sozinhas aqui, se afastou. E essa teoria filosófica, ela ecoa ainda em algumas pessoas, algumas teologias, e algumas pessoas ainda creem que Deus criou esse mundo e o abandonou aqui. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia está dizendo que Deus é um Deus que está próximo. E o verso continua, no dia em que eu te invoquei, Deus se aproximou no dia em que o profeta invocou o Senhor. Essa palavra, ela é muito forte, porque invocar significa clamar, pedir, buscar, correr atrás. E nesses momentos que a gente passa de dificuldade, com certeza hoje o mundo está clamando e invocando a presença de Deus. E com certeza Deus se aproxima, mas Deus
se aproxima, o verso está dizendo aqui que de mim te aproximaste. Ele começa a dizer que Deus se aproximou, talvez até antes dele invocar. Depois ele diz, no dia em que eu te invoquei, disseste, não temas. E aqui a gente parte para uma parte que eu gosto bastante da maneira com que Deus ele age na nossa vida, da maneira com que Deus ele se relaciona conosco. Ele se aproxima da gente. É claro que a gente precisa pedir a presença de Deus, mas mesmo algumas pessoas que não pedem a presença de Deus, Deus ainda assim está próximo. Deus ainda assim está próximo. E a maneira com que Deus nos trata, e o verso diz assim que ele invocou o Senhor e Deus disse para ele assim, não temas, não temais, ou seja, não temas. E essa é a maneira com que Deus ele age com as pessoas. Deus ele tem sempre uma maneira muito positiva de tratar com o ser humano. E o pecado ele colocou em nós uma palavra que se chama medo. E esse medo, ele, é claro, a gente não pode tomar ele somente como algo negativo, porque o medo nos salva de muitas situações, mas ao mesmo tempo nós vivemos em um mundo que tem medo. Mas para esse mundo que tem medo, a palavra de Deus é não temais, não temas. E eu quero dizer uma coisa para você que está acompanhando a nossa live. Sempre quando Deus se aproxima de alguém, ele diz essas palavras de ânimo. Se você observar em Josué capítulo 1, verso 9, quando Jesus se aproxima de Josué, ele diz praticamente essas mesmas palavras. Quando os discípulos estão passando por uma tempestade em meio a um mar agitado, e quando Jesus se aproxima andando por sobre as águas, ele se aproxima e a primeira palavra que ele diz para aqueles discípulos que estavam temerosos naquele momento, angustiados, passando por uma dificuldade, ele diz assim, calma, não temas, sou eu. E eu fiquei pensando que em meio àquela tempestade, em meio a toda aquela turbulência ali naquele mar, Jesus se aproxima e ele diz essas mesmas palavras que ele diz para Jeremias. Quando Elias faz um milagre naquele monte e desce fogo do céu, ao mesmo tempo que esse milagre pode parecer um êxito na vida daquele profeta, ele foge com medo da morte. E quando ele foge, ele vai para um lugar, e nesse lugar, Deus aparece para ele, e ele pede a morte, e ele conversa com Deus. E Deus não desanima Elias. Deus conversa com Elias e anima Elias. Se a gente for ver a maneira com que Deus age com Abraão, se a gente for ver, se nós formos vermos a maneira com que Deus age com Jacó, com todos, eles sempre têm algo positivo para nos passar, sabe? Eles sempre têm algo de bom para nos ensinar. E eu quero partir já para a conclusão da nossa meditação dessa noite. E talvez muitas coisas nesses últimos dias tenham passado pela sua mente, sabe? Talvez você está em casa recluso
e você está pensando o que vai acontecer em um futuro. Talvez você está em casa e sozinho, você está pensando ou se perguntando onde Deus está nesse momento. E tantas coisas têm nos afligido nesses últimos dias. Tantos momentos de dúvidas, tantos momentos de incertezas. E alguns especialistas dizem que tudo isso apenas começou. Mas em meio a toda essa crise, em meio a todo esse medo, em meio a todo esse sofrimento que algumas pessoas estão passando, a palavra que eu quero deixar com você para essa semana é a mesma palavra que Deus sempre diz para as pessoas quando Ele aparece para as pessoas. Ele diz: não temas, fica tranquilo, sou eu. Essa é a maneira com que Deus ele age na vida das pessoas. Ele sempre anima, ele sempre dá ânimo, ele sempre está ao lado, presente, conosco. Eu quero que nessa semana você tenha essa certeza de que Deus está no controle de toda essa situação que nós estamos passando e de toda essa situação que nós estamos vivenciando. Ao mesmo tempo em que nós podemos olhar essa situação e ficarmos reclusos em casa, e nós devemos ficar em casa, sim, não devemos sair às ruas, mas nós temos encontrado maneiras, e eu vejo que Deus ele tem nos direcionado, e como igreja nós estamos juntos, e você sabe que a nossa visão de igreja não é estarmos em um lugar, a igreja não é um lugar, a igreja são pessoas, e eu tenho certeza de que Deus nesses momentos vai também guiar a sua igreja, vai guiar o seu povo, e Deus também nesses momentos difíceis tem chamado pessoas, tem impressionado o coração de algumas pessoas para um eminente desfecho das profecias. E você que é cristão, você sabe que isso está previsto na palavra de Deus. E quando as pessoas começarem a entrar em contato com as profecias e verem, olha, Jesus falou isso, a Bíblia está dizendo isso há muito tempo, que nos últimos dias, e essas pessoas irão talvez acordar para esse momento que nós estamos passando. Talvez até mesmo você que é cristão há muito tempo e nesses momentos você tem refletido muito mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, do que em outros momentos. Porque são nos momentos difíceis que a gente se volta para Deus. São nos momentos difíceis que a gente se volta para as coisas de Deus. É muito claro que nos momentos em que o mundo tem uma tranquilidade, no momento de crescimento, nos melhores momentos, a tendência humana é sempre se afastar de Deus, ou até mesmo se esquecer de Deus. E na nossa vida como cristãos também isso acontece. Os momentos que nós mais refletimos sobre Deus são nos momentos difíceis. Você quer saber qual foi o momento na história que a igreja mais cresceu? Foi no momento de perseguição. Foram nos momentos difíceis. Mas para esses momentos difíceis, Deus tem a mesma palavra que ele sempre disse e que ele sempre fala para as pessoas que estão em contato e que têm um relacionamento com ele. E essa palavra fica tranquilo. Não temas. Sou eu. Em outras palavras, ele quer dizer, eu estou próximo de vocês.
Eu entendo o sofrimento de vocês, mas ao mesmo tempo eu estou próximo de vocês também. Não fiquem com medo. Não se atemorizem. E essas palavras são as palavras de Jesus e de Deus para nós. E nessa semana eu quero convidar você a ter, quem sabe, um retorno, uma volta àquilo que nós, por algum motivo, talvez de prosperidade, talvez de trabalho, talvez de correria da nossa vida, a gente perdeu. Que é o nosso relacionamento pessoal com Deus pela manhã. A gente não tem tempo. Nós não tiramos tempo para nos relacionarmos com Deus. Não estou dizendo pela manhã, onde você precisa ali ter os seus momentos com Deus, mas também à noite, ao meio-dia, a gente não tem tirado tempo para estar em conexão com Deus. E talvez esses momentos ou essa crise está nos trazendo isso de volta, quando nós estamos reclusos dentro do nosso lar. E eu quero dizer uma coisa para você, mesmo dentro do nosso lar, nós teremos muitas coisas que vão nos tirar a atenção daquilo que é essencial para a nossa vida como cristão. Você tem aí muitas opções para, como as pessoas estão dizendo, para espairecer a sua mente. E eu sei que esses momentos de recreação, eles são importantes também. Mas eu quero dizer que não deixe, para você não deixar de ter a sua comunhão com Deus. Para você não desconectar de Deus em nenhum momento do seu dia. Que você, durante essa semana, você fique conectado com Deus. Que você, nessa semana, você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Se você precisa restabelecer os seus momentos de culto familiar, restabeleça isso. Pela manhã e pela noite, ou pela manhã ou pela noite, enfim. Tenha uma conexão com Deus. Porque a palavra de Deus para nós, nessa semana, em algum momento nós estaremos juntos novamente. Mas a palavra de Deus para nós é: tenha fé, tenha coragem, seja corajoso, não temas. Não temas, fica tranquilo. Deus está conosco. Algumas pessoas deixaram alguns pedidos de oração ali nos nossos comentários, em alguns comentários na nossa página do YouTube. Se você ainda não fez, por favor, coloque o seu pedido ali, nós estaremos orando, tá bom? Se você ainda não fez isso, nós estaremos orando por você que está nos acompanhando. Eu não sei quem está nos acompanhando. Nós temos aqui muitas pessoas assistindo a nossa live. Mas nesse momento eu quero orar por você. Mas eu quero orar para que você tenha aquilo que nós lemos hoje. Para que você não fique com medo, para que você não tema e para que você tenha esperança. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a tudo isso que nós estamos passando. Eu não sei quantas notícias nós teremos essa semana de notícias negativas. E quando a gente olha a internet, quando nós olhamos o YouTube, quando nós olhamos o Facebook, quando a gente abre as nossas páginas de jornais pela internet, a gente observa um grande número de notícias negativas, sabe? Mas eu quero convidar você, em meio a tanta negatividade, a compartilhar esperança. Talvez compartilhar tudo isso que nós precisamos ter e a maneira como nós precisamos agir em meio a esses momentos difíceis e a esses momentos de crise. Não tem mais. Fique com esse verso e talvez nessa semana, se você for levado a duvidar, se você for levado a temer, a ter medo, leia esse verso. Ele vai te ajudar bastante, porque Deus está muito próximo e muito mais próximo do que você imagina. Eu quero orar por você. Do jeito que você está, feche seus olhos,
Se você quiser ficar em reverência somente, tudo bem. Nós vamos falar com Deus e pedir ânimo, e pedir esperança, e pedir uma visão também de alegria e de esperança em meio a tanta informação, a tanta coisa ruim que nós estamos ouvindo e vendo nesses últimos dias, tá bom? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é uma palavra sempre de ânimo, de esperança. Nós já sabíamos que passaríamos por esses momentos. Nós já sabíamos que em algum momento da nossa história nós veríamos as pessoas sofrendo por doenças que, é claro, nós sabemos que vem de uma rebelião contra ti, de uma alimentação errada, Senhor, mas mesmo assim, nós te pedimos que o Senhor nos salve dessas doenças, que o Senhor nos dê uma visão de esperança, de sabedoria, que o Senhor restabeleça o templo do nosso lar. E eu tenho certeza de que nós ainda podemos tirar coisas positivas em meio a esse mundo negativo. E eu te peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, Senhor, aqui em Paranaíba. Abençoe o nosso distrito, nos dê força para que, se em algum momento nós precisarmos ajudar um ao outro, que o Senhor nos dê sabedoria de como fazer. Eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo o nosso culto. Muito simples, mas é a tua palavra. É o que a tua palavra nos diz e é a maneira com que o Senhor age na nossa vida, nos dando ânimo, nos dando esperança. E nós precisamos tanto dessa esperança, Senhor, nesses momentos. E eu te peço que, com a tua graça, com a tua misericórdia, o Senhor nos salve novamente nessa semana. O Senhor nos ajude para que essa epidemia, esse vírus não chegue em nossos lares. Que o Senhor nos salve e salve nossos filhos também para o teu reino. Se alguém aqui que entrou e estava navegando na internet não sabe a maneira com que o Senhor age na nossa vida, que essa palavra faça diferença e que o Senhor mude a nossa visão sobre ti. Nos ajude a ter esperança. Fica conosco nessa semana. Nos dê mais uma semana de vitórias em tuas mãos. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.